que também fazem parte das nossas células de defesa, quando eles estão mais aumentados, significa que esse paciente pode estar tendo aí algum problema viral, uma infecção, uma contaminação por vírus. E quando isso dá aumentado, a tal ponto de você desconfiar que é uma contaminação viral, esse paciente também terá passado por uma situação aguda. Então, você vai saber claramente o porquê que isso está acontecendo. Então, esses casos que estão mais elevados, que às vezes até fogem dos valores de referência, são situações agudas e que se o paciente já saiu daquele agudo, você pode deixar sossegado, fica em paz. Quando que para a gente nos interessa essas alterações? Quando elas são sutis, quando elas estão ali de acordo com os valores ideais que a literatura sugere. Se esse paciente está fora daqueles valores ideais, isso para a gente incomoda. Ou, por ser mais clara, se o paciente tem o valor de referência até 3 eosinófilos, se ele tem 4, 5, 6 eosinófilos, eu já posso pensar em água. Se ele tem 7, 8, 9, 10 mais eosinófilos, eu já posso pensar numa parasitose. Se o paciente estourou aí os valores de referência muito, tipo assim, tem 20, tem 30, tem enfim, eu posso pensar numa alergia, tá? E claro, gente, que tudo isso é conversado com o paciente e discutido sobre o que você está verificando aí na anamnese. Por quê? Porque o paciente, ele pode ter uma alergia muito severa, uma alergia muito forte, assim também como ele pode ter uma leve, uma sutil alergia. E tudo isso responde na quantidade de células do hemograma. Certo? Então, às vezes você vai esperar um processo alérgico que estoura aí as células eosinófilos e às vezes vai ser mais sutil. Então, por isso que uma boa anamnese, ela é relevante, tá? Nós temos também os linfócitos, que também fazem parte do total de leucócitos. E esses linfócitos, eles fazem parte da nossa imunidade mais ativa. Então, eles são sinalizadores mais presentes. Eles ficam passeando pelo nosso corpo, ele acha um problema, ele ajuda a sinalizar a produção de anticorpos para nos proteger, para nos defender. Por isso que quando a gente tem uma contaminação, o nosso corpo acaba produzindo anticorpos contra aquela situação, porque esses linfócitos foram esses sinalizadores. E isso é muito importante, tá? Por que a gente tem que ficar muito atento em relação à janela correta da aplicação da toxina botulínica? A toxina botulínica ela é um agressor. E quando você dá ao corpo do paciente ou ao teu corpo contato muito precocemente dessa toxina, você pode ativar os linfócitos a produzir anticorpos contra essa toxina. Por isso que nós precisamos de respeitar a janela de aplicação da toxina. Eu vejo cada vez mais profissionais aplicarem toxina botulínica com uma janela de tempo muito curta. Eu respeito uma janela de 6 meses. Eu já vejo profissionais aplicando de 2, 3 meses. Cuidado, porque você vai estar dando contato precoce do seu paciente em relação à toxina e você pode estimular esse corpo a produzir anticorpos contra isso. Se ele produz anticorpos contra essa toxina, o paciente não vai mais responder ao efeito do botox. E muitas das vezes o paciente começa a apresentar essa resistência por erro do profissional. O profissional não explica para o paciente corretamente sobre essa janela. O efeito da toxina é um efeito menor que 6 meses, hoje dura aí de 3 a 4 meses, às vezes nem isso, né? E o profissional fala assim, acabou o efeito, vamos fazer nova sessão. Acabou o efeito, vamos fazer nova sessão. Tenha cuidado, porque cada vez mais esse paciente pode ter uma chance de não responder bem. A minha janela, eu respeito uma janela de mais ou menos 6 meses, que é o que eu aprendi, tá? Não faça toxinas botulínicas muito rápidas no seu paciente. Avise a ele que o efeito vai ser de 3 a 4 meses, mas que o correto é fazer uma aplicação 6 e 6 meses. E se você explica para ele, ele tem consciência em relação a isso, ele entendeu. E se ele entendeu, por mais que outro profissional indique para ele a toxina, até por um preço melhor, que às vezes o paciente está ali procurando preço, ele já entendeu que aquilo para ele não é o indicado,
tá certo? Fique muito cuidado, porque esses dias apareceu uma paciente para mim que eu achei muito incrível. Ela relatou a seguinte questão: ela tinha feito a aplicação de toxina botulínica, tinha 2 meses, mas era uma paciente já com a pele muito madura e essa pele não foi preparada antes para essa aplicação, então a durabilidade dela é sim um pouco menor. E essa paciente veio me procurar para fazer radiofrequência e aplicação de laser para poder neutralizar o efeito da toxina, porque ela ia viajar para os Estados Unidos em 1 mês e ela ia ficar 6 meses fora. E ela queria aplicar a toxina botulínica antes de viajar para ficar essa janela fora do país. Só que não faz sentido isso, porque veja bem, se você aplicou toxina, tá com 2 meses, se você faz esses procedimentos, né, o laser, se você faz radiofrequência e outros recursos, né, acupuntura eletromagnética, enfim, para poder neutralizar esse botox, cortar o efeito desse botox, para aplicar novo botox, você está dando naquele corpo outro estímulo de toxina. Então, as chances de aumentar as resistências, elas são cada vez maiores de produzir anticorpos, tá? Então, você tem que ter esse conhecimento para que o paciente não faça errado com outros profissionais. Depois, gente, a última célula que compõe aí os leucócitos totais, nós temos os monócitos. Os monócitos, eles são muito importantes para a gente, para a fagocitose. Então, quando nós temos aí um agressor no nosso corpo, o monócito, ele tem a capacidade de ir lá e fagocitar isso. O que é fagocitar? Engolir aquele agressor. Abraça, abraça, abraça e engole aquele agressor. E quando ela fagocita esse agressor, ela entra em apoptose para poder morrer todo mundo e eliminar aquilo dali. E os monócitos, ele tem uma característica muito legal, muito particular dele, é que ele tem uma facilidade maior do que as outras células sanguíneas, os leucócitos, a poder sair do sangue e ir até os tecidos e ir lá e fagocitar. As outras células podem sair do sangue e ir para o tecido? Podem, mas os monócitos conseguem fazer isso numa habilidade muito maior, numa rapidez muito maior e executa isso com muita excelência. Então, é muito, muito bonitinho quando a gente entende todo esse sistema, tá? E aí, gente, eu conversei com vocês, então, só para a gente resumir, o que são os leucócitos totais? São a soma de todas as células de defesa, que são elas, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito. São essas 5 células. Então, quando vocês forem olhar como que estão os leucócitos totais do seu paciente, na verdade, você está investigando como que estão todas essas células juntas. Então, o leucócito total é a soma dessas células. E aí, em particular, cada uma delas tem as suas características que nos chamam a atenção e que nos passam informações importantes. Quando os neutrófilos eles estão aumentados, eu preciso de pensar em infecção, em inflamação. Resta saber se é uma infecção aguda ou crônica. Lembre-se, toda vez que o paciente vier para você com algo agudo, ele tem sinais de agudo: dor, calor, rubor, edema, e, enfim, ele vai saber te falar que está em um processo agudo. Dificilmente o paciente passa por um problema agudo que passe desapercebido, que seja assintomático. Dificilmente, não é impossível, tá? Então, você tem que ficar atento ao seguinte: os leucócitos desse paciente, os leucócitos totais desse paciente, deu aumentado. Ok, conversa com ele na anamnese e descubra se esse paciente passou, naquele momento ali próximo à coleta daquele exame, por uma situação aguda. Se ele passou por uma situação aguda, ignore aqueles exames. Por quê? Quando o paciente ele tem uma situação aguda, ele tem uma alteração de todos os analitos, que seja ele exame de sangue, que seja ele exames de urina, que seja às vezes exame de fezes. Então, esses exames que foram coletados, que foram feitos durante um processo agudo, isso não serve para nós profissionais da estética. Os exames que nos interessam, que vai nos atender, são aqueles exames realizados quando o paciente considera-se normal, considera-se saudável.
Por quê? Exatamente por esse motivo, que quando você coleta algo num processo agudo, o corpo inteiro daquele paciente está lutando contra aquele agressor. Então, às vezes, se você for pegar exames dos pacientes que eles já têm em casa, verifica com ele antes dele trazer ou antes de você começar a avaliar. Quando você coletou esses exames, você estava doente? Estava gripado? Teve algum transtorno? Teve algum processo aí de agudo? E explica para ele o que é agudo. Tinha dor, teve febre, teve gripe, enfim. E ele vai te falar que sim ou que não. Se esse paciente estava num processo agudo, ignora aqueles exames, porque tudo vai dar alterado e deu alterado por causa daquela fase de agudo que ele estava. Agora, se o paciente relatar, não, eu coletei para ser meus exames de rotina e tal, eu passo com um profissional X de tempos em tempos e ele avalia como que eu estava normal, não estava gripado, estava beleza, avalia aqueles exames. Aí sim, aqueles exames servem para a gente, tá? Se você fizer uma avaliação do paciente para a sua disfunção estética, quando o seu paciente estiver em uma fase aguda, tudo vai dar aumentado, tudo vai dar alterado, e você fica meio confuso, sem saber até interpretar aquilo. Então, ignore esses exames. Essa é uma dica, assim, valiosíssima que vocês têm que saber, porque não serve para nós.